E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí. Espero que vocês estejam todos muito bem, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, A Bíblia em Família. E no vídeo de hoje nós iremos aí dar continuidade no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Exemplos do Antigo Testamento. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhavam. E essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles e por isso seus corpos foram espalhados pelo chão no deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobiçamos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram. E num só dia morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia, né? Nós devemos sempre lembrar que hoje nós estamos de pé, mas amanhã, se nós nos afastarmos um pouquinho de Deus, nós poderemos cair. Então, nós temos que ter na consciência que nós somos sempre dependentes de Deus, em qualquer momento, em qualquer situação. Se você está bem financeiramente ou não, não devemos se esquecer de Deus. E lembre-se, tudo isso que você tem foi Deus que te deu, ok? Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá um livramento para que possais suportar. A ceia de Cristo e as ceias dos demônios. Está amarrado. Por isso, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Falo isso a pessoas sensatas, julgai vós mesmo o que estou afirmando. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a nossa participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Observar o povo de Israel, porventura os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Sendo assim, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo significa alguma coisa? Ou o ídolo tem algum valor? Não. Quero enfatizar que o que os pagãos sacrificam é oferecido, isto sim, aos demônios e não a Deus. E não quero que tenhas qualquer comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou desejamos provocar os ciúmes do Senhor. Porventura somos mais fortes do que ele? Os limites da liberdade cristã. Sim, tudo é permitido, porém, nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas, contudo, nem todas são edificantes. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos seus próximos. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento, por causa da consciência. Porquanto do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se, portanto, algum descrente vos convidar para uma refeição e quiserdes ir, comei de tudo o que vos for servido, sem nada questionar,
por motivo de consciência, beleza? Mas se alguém vos permitir prevenir, isso foi oferecido em sacrifício. Nesse caso, não comais por causa daquele que vos avisou e por motivo de consciência. Não me refiro à vossa própria consciência, mas à consciência da outra pessoa, pois porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros. Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual posso dar graças a Deus. Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo isso para a glória de Deus. Não vos tornei motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos para que sejam salvos. 1 Coríntios capítulo 11. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Reverência na adoração. Eu vos elogio, porquanto em tudo vos lembrais de mim, e vos tendes apegado fielmente às tradições que vos transmiti. Entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da esposa e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Assim, se a mulher não cobre a cabeça, então deveria cortar também o cabelo. Se, no entanto, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, então ela deve cobrir a cabeça. O homem, contudo, não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porquanto o homem não se originou da mulher, mas sim a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Julgai entre vós mesmos, é apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Não vos ensina a própria natureza que, se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? E que se a mulher, entretanto, tiver cabelos compridos, isto é para ela uma glória, pois os cabelos compridos lhe foram outorgados como se fosse um manto. Contudo, se alguém desejar fazer desse assunto uma polêmica, nós não temos procedimento, nem as igrejas de Deus. A ceia deve expressar amor cristão. Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vós dar agora. Porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja, e até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Todavia, se faz necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor? Porque quando comeis, cada um tomai antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que não tendes casas onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direis? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Como celebrar a ceia do Senhor? Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim.
Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já não dormem, já morreram. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunides para comer a ceia, aguardais uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que, quando vos reunides, isso não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei, assim que puder visitar-vos. Quanto aos dons espirituais, 1 Coríntios, capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que quando eras pagão, de uma maneira ou outra, foste fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedido a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um e dado a palavra de sabedoria, a outro. Pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro. Pelo mesmo Espírito, e o outro é outorgado a fé, a outro. Pelo único Espírito, dons de cura. Dons de curar. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Entretanto, é único Espírito realizado todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada uma pessoa conforme deseja. Unidade na diversidade. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo, pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar a mão, não tem necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar ao pé, não preciso de vós.
Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais, e os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos tratamos com maior honra, e os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial, todavia Deus estruturou o corpo atribuindo maior honra aos membros que dele tenham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, em seguida, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm o dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos os interpretam? Contudo, buscai com zelo os melhores dons. E aí, você? Qual é o seu dom? De falar em mistérios, de profetizar, de curar, de pregar a palavra de Deus, de ajudar. Fala pra mim, bota no comentário qual é o seu dom. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!